tem uma outra variável aqui que é a fonte do nutriente. Então, por exemplo, a ureia. Você tem lá uma ureia protegida, você tem sulfato de amônia, você tem a ureia propriamente dita, né, como fonte de nitrogênio. Então, como é que você acrescenta mais essa outra variável na pesquisa para poder tentar chegar a um tipo de conclusão com relação a isso? E aí, Carlos, como é que você vê o composto aí sendo uma fonte aí também para ajudar com relação a isso? Esse projeto do composto, ele para nós é uma solução, porque no Boitel nós temos uma geração de material orgânico muito grande por dia, né? Se a gente computar a excreção total de um animal diário, aí chega a 21 quilos, né, de matéria natural. Então, acaba que se torna um problema ambiental. Então, a partir dessa questão, nasceu esse projeto de criação de um composto para que a gente pudesse atender a essas áreas aqui da fazenda com um objetivo único e específico, que é a devolução de matéria orgânica e vida ao solo. Porque solo sem vida, daqui a um tempo a produtividade vai cair, né? Então, nós encaramos isso com muita determinação da nossa parte aqui, com os nossos parceiros arrendatários da fazenda também. A gente vem tentando passar essa cultura para eles, porque só através de um trabalho de compostagem bem feito que a gente vai conseguir devolver em quantidades significativas aí para o solo matéria orgânica adequada. Porque quantos anos isso vem sendo extraído, não é verdade? Então, se eu não devolver de uma forma como se devolve adubo e outras substâncias aí para o solo, nós vamos falir nesse solo e nós não podemos deixar que essa matriz de produção se acabe. E eu percebo muito do pessoal aí de agricultura, trabalha muito coisas paliativas. Vamos falar da questão de nematóides, né? Muita gente trabalha com tratamento de sementes contra os nematóides, mas não trata o solo contra esses nematóides. E a gente tem que atacar a causa do negócio, né? Não é a solução paliativa. Então, o composto permite a gente trabalhar a adição de parte biológica que venha tratar esse solo também e devolver fertilidade para nós e saúde para esse solo. Quero só acrescentar aqui que o solo ele é um patrimônio. A gente não tinha essa ideia, né, de que o solo é um patrimônio e ele é um ser vivo. Então, existe todo um cuidado também, esse conceito, né, de a gente contribuir para essa restauração biológica. Essa preocupação, né, esse conceito também, ele é um conceito que veio para ficar, né? Porque a gente precisa dessa restauração biológica. Muitas vezes a minha adubação não vai ter resultado porque eu não tenho vida no solo mais. Nem matéria orgânica. Nem matéria orgânica, né? Então eu preciso recuperar essa biologia do solo, eu preciso não exaurir, não dar uma capacidade tão alta, deixar às vezes mais um tempo, porque o solo precisa de um tanto de matéria do pasto vivo para ele viver. Né, os besouros, os animais que comem aquilo ali, as formigas, elas precisam incorporar isso dentro do solo. Quer dizer, e se eu for pensar a longo prazo, quanto mais eu vou tratando esse solo, né, eu vou mantendo esse patrimônio. Então, eu acho que e a gente tem esse conceito de sustentabilidade mesmo do processo, né, de fazer um ciclo. E estamos em processo de educação também dos produtores. Muitos não têm essa visão, né? E a gente está nesse trabalho de pegar também os clientes que querem, aqueles que a gente pode trabalhar, que a gente pode ser parceiro nisso. Só que os técnicos, eles se fecham para muitas realidades negativas do uso de alguns, no caso do KCl também, né? A salinificação de solo. Então, no fundo, você tem 36% aí de absorção desse K2O, né? E as pessoas querem comparar o negócio em 1 para 1. Então, complementando o que a Fernanda disse, nós temos que educar tecnicamente também os produtores e os técnicos que os assistem, tentando vender, trabalhar essa colocação desse conceito dessa biologia do solo, né? Essa microbiota aí que vai para o chão e que vai manter a vida dessa matriz aí de produção que a gente tem. Mas tudo isso é passo a passo, é educação, é tempo e dedicação, visita, muito treinamento, muita conversa, dia de campo, trazer para ver resultado. E aí eu acho que o conceito vai se disseminando na região que a gente está atuando. Eu gostei muito da colocação dela, né, que o solo possui vida. E de fato é isso, nós temos ali uma microbiota de solo que é muito rica e ela nos traz muitos benefícios. Quando a gente trabalha no bioma, no ecossistema pastagem, o que é interessante é que a gente observa que pastagens que recebem nutrientes, seja via adubação convencional, adubação orgânica, seja ela qual for, há uma evolução na
matéria orgânica. Não necessariamente que essa evolução da matéria orgânica é fruto do fertilizante, por exemplo, orgânico que foi aplicado, e sim do processo fotossintético. Essa planta faz fotossíntese e o que nós estamos vendo produzido acima do solo está produzindo abaixo do solo também. Então, a gente tem um sistema radicular rico que está ali, é dinâmico, ele está aumentando massa, diminuindo massa com relação às épocas do ano, com relação à chuva, com relação às condições de fertilidade que eu tenho. E o que é interessante é que eu sempre coloco para os meus alunos, nas palestras que eu faço, é que pasto é uma cultura perene. Eu planto ele uma vez só. Exceto na situação de integração lavoura-pecuária, que é um outro sistema, que tem outros benefícios que a gente tem que avaliar. Mas se eu não faço integração lavoura-pecuária, pasto é para ser formado uma vez só. Depois que eu fiz todo o processo de calagem, revolvimento do solo, esquece. Aquele pasto nunca mais vai ver grade, nunca mais ver arado. E o processo de aumento de matéria orgânica, ele é inevitável, desde que eu dê condição para o meu pasto, desde que eu dê condição para ele rebrotar, para ele conviver com as pragas que ele tem, seja insetos, seja plantas infestantes. Então, eu tenho que dar condição para ele. E aí, a hora que eu começo a avaliar sistema radicular, eu começo a avaliar a evolução de matéria orgânica, num horizonte de 10 anos, por exemplo, em um pasto bem manejado e um pasto adubado, a matéria orgânica ela só aumenta, a microbiota do solo só aumenta, porosidade só aumenta, a densidade do solo diminui. Então, assim, isso é um efeito muito benéfico. Então, o solo, sim, tem vida. E quando a gente entra lá com o implemento, vai lá grade, arado, a gente destrói um pouco essa vida desse solo. Que ela demorou tempo para ser construída, para ela se organizar. Eu vou lá e destruo aquilo. E mexo em tudo isso. Então, para o pasto é um ambiente que ele não deve ser mexido. Nós temos que mexer acima dele só. Só acima dele, é só com corte. Rebaixo, ele rebrota. Rebaixo, ele rebrota. Rebrota embaixo do solo, deixa o solo trabalhar. O comentário que a Fernanda fez foi muito feliz quando ela fala que o solo é um patrimônio. E lembrando aí uma outra fala do Antônio Schacker, que já estava ouvindo um podcast dele no Spotify, e a atividade rural, especialmente na pecuária, ela envolve também uma atividade imobiliária muito grande. Então, você pega fazendas aí, muitas fazendas aí com um pedaço de terra que não precisa ser tão grande, já tem um patrimônio muito alto em valor da terra. Então, a gente está falando em milhões, né? E muitas vezes o pecuarista está preocupado com o faturamento dele. Mas o patrimônio que ele tem é muito mais alto do que o faturamento que ele vai alcançar durante o ano. E, nesse sentido, faz muito fundamental a questão do tratamento desse solo, né, da conservação do solo. Isso passa pela eficiência, que passa pela fonte de qual adubo nós vamos usar. Então, muitas vezes a gente tem uma visão de curto prazo, mas o Leandro lembrou muito bem, são lavouras, é uma cultura perene. O pasto é uma cultura perene. Então, tudo que a gente puder fazer para que o que tem ali no solo dure mais tempo e não se perca é muito positivo. Nós aqui estamos numa situação, numa região onde fica a Fazenda Brinquinho, de solo extremamente arenoso. Então, as perdas por lixiviação, elas são altíssimas. Então, a gente fala, por exemplo, do nutriente potássio. Eu vou escolher fazer o uso de um nutriente, de uma fonte que lixivia mais, que perde mais no solo, ou eu vou fazer uso de uma fonte que perde menos no solo e, além disso, ainda vou adicionar matéria orgânica, que ajuda o solo a ter maior capacidade de reter os nutrientes e também a água. Então, fundamental que o produtor tenha essa visão de que faz parte isso dói no bolso dele também, apesar dele não visualizar no desembolso, no faturamento, no caixa, na planilha dele, uma hora essa conta chega. Ou é a terra dele depreciando ou é a terra dele valorizando.